Oi pessoal, eu sou a professora Natália e vim comentar com vocês o tema do ciclo 1 do nosso simulado Versa. Vou comentar todos os outros ao longo do ano e a gente sempre vai tentar ajudar vocês a entenderem como abordar melhor cada tema. Muito bem, o ciclo 1 pedia que vocês discutissem esse tema aqui relacionado à migração no Brasil. Desafios para o acolhimento dos migrantes climáticos no Brasil. Primeira coisa importante é que vocês deveriam focar nos desafios para acolher as pessoas e não nos desafios climáticos de modo geral. Além disso, os migrantes climáticos podem acontecer dentro do Brasil, então a migração climática pode estar relacionada tanto a eventos climáticos que são desafiadores dentro do país e que levam as pessoas de um lugar a outro, quanto poderia estar relacionado também esse tipo de ação a saída de uma pessoa de um país para vir para o Brasil. E aí os desafios relacionados a como acolher essas pessoas aqui no Brasil adequadamente. Muito bem, as causas para essa migração estão relacionadas a algum tipo de desafio climático. Então a gente tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul em 2024, as enchentes que afastaram muitas pessoas das suas moradias, até porque elas não conseguiam mais manter a moradia nos locais em que elas estavam. A partir disso elas foram para outros locais dentro do mesmo estado ou fora do estado procurando uma vida melhor. A gente sabe também que a seca que atinge o Nordeste brasileiro, que já foi inclusive tema de muitos livros, como 15 da Raquel de Queiroz, Vidas Secas de Graciliano Ramos e tudo mais, são situações que podem levar as pessoas a quererem ou precisarem sair dos locais em que elas nasceram ou em que se estabeleceram. Vocês poderiam inclusive usar todos esses elementos que eu mencionei como repertórios socioculturais na redação de vocês, beleza? Também é interessante que vocês pensem em outras causas, as queimadas que acometem o centro do Brasil, principalmente durante a seca e tudo mais. Outros eventos como grandes inundações, terremotos, tsunamis pelo mundo, como o terremoto na Tailândia, que inclusive foi tema do filme O Impossível. Vocês podem usar como referência da necessidade de uma pessoa, uma família, ter de se retirar de um local, ou enfim, os desafios que são impostos por esse tipo de evento climático. Mas, na verdade, o foco deve ser o efeito. Como a gente pode acolher adequadamente e quais são os desafios relacionados a esse acolhimento? Primeiro, você tem que argumentar em torno desses desafios. Então, pensei aqui, preconceito, primeiro. Quando um migrante sai de um lugar e vai para outro, muitas vezes ele não é recebido adequadamente por diferenças culturais, por diferenças às vezes no mercado de trabalho, há uma disputa maior entre as pessoas no mercado, já que há mais pessoas se deslocando para determinado local. Isso aconteceu muito em São Paulo, durante a migração do Nordeste para lá. A gente sabe que até em Brasília, na construção de Brasília, muitas pessoas foram a Brasília, chegaram a Brasília procurando emprego e tudo, e ao longo do tempo, isso foi acontecendo cada vez mais como centro do país. Então é possível que a pessoa, ao migrar para algum lugar, ela acabe tendo de lidar com as novidades e essa recepção que muitas vezes é preconceituosa, marginaliza as pessoas, coloca essas pessoas à margem da sociedade, secundariza a sua importância dentro de uma cidade ou de um local. Além disso, a gente pode pensar mesmo, além do mercado de trabalho, que pode ficar inflado a depender do tipo de trabalho que é buscado, o transporte, a moradia, se é adequado ou não o serviço de saúde para a quantidade de pessoas que chegam a um novo local. Então, os desafios estão relacionados à adaptação adequada para que o acolhimento aconteça a pessoas que estão necessitadas de algum tipo de auxílio, para que elas possam sobreviver e ter uma qualidade de vida adequada neste novo local em que buscam se estabelecer. Então, gente, basicamente vocês têm que pensar o seguinte: o migrante climático, ele sai de um local em função de algum problema, alguma dificuldade, algum desafio climático. Mas ao chegar a um novo local, ele pode enfrentar diversos outros desafios que não estão relacionados ao clima. E são esses desafios não relacionados ao clima em que vocês podem focar ao longo da argumentação de vocês. São eles, esses daqui, e muitos outros que vocês poderiam pensar. A dificuldade estrutural de uma cidade para receber mais pessoas, ou receber pessoas que às vezes não têm a formação adequada para determinados postos de trabalho que são buscados ali naquela região, ou para pessoas que precisem de uma necessidade, elas vão ter alguma necessidade de assistência social, de assistência de saúde.
Enfim, e quem é responsável por isso? É importante dizer que vocês vão ter que fazer uma proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção vai girar em torno, por exemplo, das casas de acolhimento. A gente tem a Casa Bom Samaritano no DF, Instituto de Imigração e Direitos Humanos, que é um instituto que, na verdade, pensa o território nacional. Tem o CRAI em São Paulo, que também é um instituto de acolhimento, né, aos imigrantes. E em relação aos ministérios, pensando também que imigração pode acontecer de fora do país para dentro do país, né? Você pode ter o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Justiça e Segurança Pública no país, atuando a favor das políticas públicas que podem acolher melhor tanto o migrante que vem de dentro do país, quanto o migrante que vem de fora. Reforçando aí até essa diferença, a migração fala de forma genérica, tanto de quem saiu quanto de quem entrou em determinado local. Agora, quando a gente fala o imigrante, a gente está falando justamente de quem entrou, de quem está, quem é novo no lugar. Beleza? Então, se você usou o termo direitinho, muito bem. Se você precisa adaptar na sua próxima redação, também fique de olho nisso. É isso, pessoal. Acredito que vocês vão conseguir fazer uma boa redação, se esse tema vier a cair lá no Enem. E no mais, vejam as nossas próximas análises dos temas e nos vemos por aí.